DNA. Camila Cunha, Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Camila Cunha e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Olá, eu sou Cassiano Cavalheiro e na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região central. E se você quiser interagir com a gente, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp 5599 136 2472. E para falar um pouquinho mais a respeito da nossa entrevistada de hoje, vamos voltar no tempo para o ano de 1993. Vamos lá, no mundo. Bill Clinton toma posse como 42º presidente dos Estados Unidos. A banda Backstreet Boys começava a ser formada. Esse foi o ano da estreia da franquia de filmes Jurassic Park. No Brasil, a gaúcha Leila Schuster era eleita Miss Brasil 93. O presidente Itamar Franco relança o Fuca depois de 7 anos fora de produção. Morrem em 1993 o ator e comediante Grande Otelo, a famosa atriz que interpretou a bonequinha de luxo Audrey Hepburn e também Pablo Escobar, chefe do tráfico internacional de drogas. Nesse ano nasceram Anitta, estrela do funk brasileiro, Ariana Grande, artista pop internacional e Camila Queiroz, atriz brasileira. E no dia 28 de fevereiro de 1993, nascia também a nossa entrevistada de hoje, a jornalista e professora de línguas, Letícia Fontoura. Muito bem-vinda, Letícia. Seja bem-vinda, Lê. É um prazer ter aqui com a gente nessa tarde. Fala, galera! Aê. Vamos contar um pouquinho mais de quem é a Letícia. Vamos ver se o pessoal vai ligar a voz à pessoa. Vamos lá, a gente fez um pequeno resumo para essa tua personalidade tão vasta de comunicações e tarefas. Em 2014, formou-se em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo na UFSM. Ela é pós-graduada em Marketing pela Estácio de Sá desde 2018. É também sócia proprietária da Norte Idiomas, Escola de Idiomas de Santa Maria. Ela é Amanda Chu, da Escola de Idiomas, também é professora de inglês e espanhol. E é claro que é a fã número 1 da Norte Idiomas. Nas horas vagas, de janeiro até o fim do Big Brother, ela é comentarista oficial do reality show Big Brother Brasil. A Letícia é uma das comentaristas das lives do Diários que acontecem todas as terças-feiras. O BBB e muito mais coisas revelam essa personalidade incrível da nossa entrevistada de hoje. Aí, Letícia, um resuminho, né, de quem é essa menina, mulher, pequena, grande. Aliás, né, o nosso tempo hoje vai ser um pouco menor, mas não é porque tu é uma pequena grande. É em função da posse do Valdeci mesmo que a gente está aqui na correria, mas assim, muito bem-vinda. Que legal que tu está aqui com a gente, tirou esse teu tempo aí. A gente sabe que teus horários é uma loucura lá na Escola de Idioma. Obrigada pelo convite também, né? Nunca pensei que eu fosse ser entrevistada. Mas já está dentro da equipe do BBB, né, do Big Brother no Diário, e já está agora aqui, vai contar um pouquinho mais da tua história. Vamos começar pela tua origem mesmo, DNA, assim, ó, embrião. Já tinha um quê de comunicação na tua infância? O que tu lembra, assim, da tua infância? Na verdade, eu sempre fui uma criança meio diferente, assim, eu não era de fantasiar muito, e se tu me perguntasse, sim, quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, o que eu queria ser quando crescesse, eu ia dizer independente. Então, eu sempre tive umas tiradas um pouco diferentes do comum, de dizer que quer ser astronauta, quer ser bombeiro, e assim, eu sempre fui a mais falante da turma, líder da turma, aquela que fala, vai lá e fala com a direção sobre isso. E, na verdade, eu sempre gostei de escrever e
quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, a gente já tinha um computador em casa, e aí a gente usava o Word, né, lá nos primórdios, e aí tinha uma seção lá que se chamava Clip Art, não sei se vocês lembram, que eram umas imagens prontas. E aí eu peguei aquilo, fiz uma capa e comecei a fazer livrinhos sobre os meus colegas. Daí eu chegava assim, Camila, eu fiz uma história sobre ti, escrevi. Aí, sei lá, o sonho da Camila era ser maquiadora. Eu escrevia que a Camila era a maior maquiadora do mundo. Tá, era um livro, assim, uma coisa mais autoajuda, motivacional. Motivacional. E daí eu chegava lá e dizia, tu quer ler? Daí a Camila dizia, eu quero. Dizia, 50 centavos. E eu comecei a vender. Ih, já tinha um empreendedorismo nisso daí. Mas levou muito tempo pra eu entender isso. Hoje em dia, vendo assim, olhando pra trás, né, eu vejo o quanto eu tinha essa veia. E aí, então, quando eu fui crescendo, eu fui gostando de tudo. Eu gostava de matemática, eu gostava de física, eu gostava de tudo. E aí, eu pensei assim, o que eu podia fazer, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente escolhe o que a gente gosta de estudar. Eu, pelo menos, era assim, não sei vocês. O que eu gostava de estudar? Eu gostava de ler, eu gostava de escrever, eu gostava de falar, de me comunicar. E eu pensei, bom, jornalismo talvez seja, né, a minha vocação. E aí, só que eu tinha uma segunda opção, porque eu gostava de física, eu nunca fui, assim, tradicionalmente das humanas. Aí eu pensei, bom, segunda opção, engenharia mecânica. Nossa, bem parecido uma coisa com a outra. Nada a ver, né? Só que aí eu tinha um amigo na época que ele fazia publicidade na Famecos, que é lá na PUC, em Porto Alegre. E aí ele me disse assim, Letícia, se tu não te comunicar, tu não vai mais existir, tu precisa fazer comunicação. E aí foi quando eu dei aquele clique, eu pensei, bom, vai ser jornalismo então. E aí eu passei direto, eu tinha 16 anos quando eu fui aprovada no vestibular aqui, me mudei pra cá e acabei saindo da universidade com 20 anos, né? O curso de jornalismo tem a duração de 4 anos. E acabei me formando, como eu me formei em janeiro, eu ainda tinha 20, né? Faria 21 no mês de fevereiro, então quando eu me formei eu ainda tinha 20 anos. E foi assim que eu acabei enveredando por esse caminho. Mas daí as coisas, né, não são exatamente como a gente planeja, então hoje não trabalho, né, com jornalismo. Eu já ia dizer, saímos da comunicação, numa possível física, engenharia, e hoje temos aqui uma empresária do ramo das línguas, né? Como que o inglês, o espanhol, como que esses outros idiomas entraram na tua vida? Entraram porque a minha mãe, ela sempre viu em mim, principalmente, como um projeto, né, assim... eu acho que todo mundo, né, tua mãe também, vem nos filhos como o maior projeto da vida. Fazer com que aquela criança cresça, amadureça e tenha todas as possibilidades que ele quiser. E a minha mãe viu muito isso em mim, assim. E como eu quis fazer tudo, tudo que existiu na minha cidade eu fiz. Uma vez tinha um professor de karatê, eu fiz karatê. Tinha natação no clube, eu fazia natação. No tempo da Jade Deoclone, porque eu sempre fui noveleira, foi uma febre das aulas de dança do ventre, eu fui fazer um curso de dança do ventre, porque capaz que eu não ia estar no meio, né? Então, tudo que aparecia eu fazia. E aí, uma das únicas coisas que não era opcional eu fazer era estudar idiomas. Isso nunca foi opção na minha família, sempre foi dever, né? Então, assim, estava na lista de prioridades. Então, os meus pais, a minha mãe é professora do estado, aposentada, de língua portuguesa, e meu pai é bancário. Então, eles sempre viram na educação como o único caminho, né? Então, a minha mãe me matriculou muito novinha, acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, numa escola de inglês lá, que era a única na época. E aí, quando eu fiz 10 anos, eu mudei da escola. E nessa nova escola, a gente poderia escolher entre inglês e espanhol. E a minha mãe já escolheu que eu ia fazer espanhol para eu ter acesso, então, a outro idioma. E só eu e mais uma outra colega escolhemos espanhol. E, coincidentemente, essa colega era minha colega no inglês. Então, ela já tinha uma bagagem de idioma. Ela é extremamente inteligente. Não à toa, hoje, ela faz doutorado em biomedicina. Então, eu tinha uma parceira maravilhosa ali no espanhol. E aí, a nossa professora, que era maravilhosa também, acabou nos despertando esse desejo de aprender cada vez mais. Então, eu desde criança, então a partir dos 5, por aí eu acho, comecei a estudar inglês. A partir dos 10, comecei a estudar espanhol e nunca parei. Sempre vi no idioma, em todos os idiomas, né, como uma fonte de... É uma abertura para uma outra realidade, para uma outra cultura e para uma infinidade de pessoas, né? E tem alguma relação com a parte de alguém que sempre gostou muito de se comunicar, né? Então, por que não se comunicar em mais línguas, né? Com certeza. O português é uma língua lindíssima, mas não é uma língua prática, né? Sim. Se não me engano agora, de cabeça, só 9 países do mundo falam português. Então, é uma língua complexa de ser aprendida, né? Então, dificilmente uma pessoa que não é de um país nativo de língua portuguesa fala português. Então, né, por que não se comunicar com o mundo todo?
todo. E a minha mãe sempre me criou, assim, pro mundo, sabe? Essa coisa, criar pro mundo, a minha mãe colocou isso em prática. Então, ela fez com que eu estudasse outros idiomas. E aí, tu me perguntou de como é que isso surgiu, né? Bom, na minha vida foi assim. Mas na minha vida profissional foi um pouco diferente. Porque daí eu me formei e nesse meio tempo eu pensei assim, eu quero ser professora, né? Eu sempre tive essa ideia de ser professora. Na minha família todo mundo é professor, né? A minha mãe, a minha Dinda, a minha prima. E aí eu pensei, bom, mas eu queria ser professora na universidade, né? Até porque a gente sabe que os professores não são muito valorizados quando eles trabalham em níveis né, que não seja nível superior. E aí eu pensei, vou fazer mestrado. Só que nesse meio tempo, no meu último ano de faculdade, eu estava fazendo estágio numa agência de publicidade aqui de Santa Maria, que inclusive meu primeiro chefe vai vir essa semana a ser entrevistado, o Dinho, Alessandro Matias. Na quarta-feira, né? Quarta-feira, né, que tu me mandou ali. Então, olha só que legal, o Dinho me deu a minha primeira oportunidade para estagiar, né, estagiava daí como tudo, fazia tudo. Só que daí chegou um ponto lá que eu queria trocar de estágio. E aí eu mandei o meu currículo para uma escola de inglês que estava buscando alguém dos cursos de comunicação para fazer a parte de mídia na época. Não era social media, né? Era mídia que chamava. Assessoria da imprensa, divulgação. Exatamente. E aí eu mandei para lá, eles me chamaram para entrevista, eu cheguei lá, a entrevista era em inglês. E eu pensei, meu Deus, mas o que houve? Mas na verdade o que aconteceu foi que eles confundiram. Eles acharam que eu tinha mandado o meu currículo para ser professora de inglês, porque concomitantemente ao processo seletivo desse estágio, eles estavam com o processo seletivo aberto para professora de inglês. E eu sei que ele me entrevistou e lá pelas tantas nós nos demos conta, eu e esse coordenador que estava me entrevistando, nós nos demos conta que não era o mesmo processo seletivo que a gente estava falando. Só que aí no fim ele disse, meu Deus, desculpa. Eu falei, meu Deus, eu que peço desculpa, eu sou muito pisciana mesmo, não presto atenção nas coisas. Só que no fim foi um erro ali, sabe? E aí ele me convidou para continuar o processo seletivo, para ver se eu passaria, porque seriam aulas de noite, então eu não precisaria nem largar meu estágio, nem largar nenhuma cadeira na faculdade, porque o curso de jornalismo no FSM é diurno. E aí brilhou o olhinho, né, daquela pessoa que quer o dinheirinho extra. E daí no fim eu fiz o processo seletivo, passei e comecei a dar aula de inglês lá, foi muito sem querer. Totalmente, foi para uma vaga e acabou sendo aprovada na outra. Só que aí isso casou muito com a minha ideia depois da formatura de ter mais flexibilidade de horário para poder me dedicar, tentar passar no mestrado, enfim. Então eu via no ensino de inglês como algo ali, temporário, né? Enquanto eu não me organizava para fazer outra coisa. Então faz muito pouco tempo que eu vejo nisso como a minha carreira, né? Eu passei a maior parte do tempo pensando, não, eu vou voltar para comunicação. Só que hoje, ainda mais hoje, né, em 2022, a comunicação é tão mais do que a gente trabalhar numa redação, do que a gente trabalhar numa rádio, da gente trabalhar na televisão, né, existem tantas, hoje em dia a gente tendo um celular, todo mundo se comunica. Hoje em dia a comunicação, a pessoa pode criar a sua plataforma, né, eu me lembro que quando eu me formei, eu tinha a ambição que queria arrumar um emprego, mas aí quando eu me dei conta, eu poderia criar esse espaço para mim, que foi aí que eu comecei com o blog, e é o que hoje está muito consolidado para muitas pessoas, né? Então, e uma coisa não impede a outra. Então, vamos chegar na tua relação com a internet agora, né, Cassi? Conta pra gente, na verdade, até queria continuar um pouco na comunicação e no empreendedorismo, o que ter esse diploma de jornalismo e essa veia comunicativa te ajuda como empreendedora hoje? Olha, eu acho assim, quem se forma em comunicação ou quem trabalha com comunicação no Brasil é bem visto no mundo inteiro, porque a gente faz muito com muito pouco. Pensando agora em termos de agência, quem já trabalhou em agência como eu sabe do que eu tô falando. O cliente chega pra gente e fala assim, olha, eu tenho R$1 e eu quero fazer a maior campanha de marketing já vista. E de alguma maneira a gente vai lá e a gente dá um jeito daquilo acontecer. Então nós somos muito bem vistos internacionalmente nesse mundo da comunicação. Então eu acho que essa criatividade que a gente se obriga a ter é o que o empreendedorismo precisa, né? Empreender é criar. E quando a gente comunica, quando a gente se comunica, a gente está criando relações, a gente está criando informação, a gente está criando aí muitas coisas que são fundamentais, né, para o mundo do empreendedorismo. E eu, como empreendedora, é muito engraçado assim. Vou contar um caso que eu acho que exemplifica muito isso. A gente teve na nossa antiga casa, que eu gosto de chamar assim, todo lugar que a gente trabalha, onde a North está, é uma casa, né? Então, na nossa antiga casa, tinha um problema estrutural lá com uma parede.
E aí, a arquiteta que fez o nosso projeto foi lá e falou assim, nossa, a gente vai ter que derrubar essa parede, a gente vai ter que fazer outra, essa estrutura não vai aguentar, uma série de coisas. E eu disse, meu Deus, vai custar muito dinheiro, eu não tenho esse dinheiro e vai ser muito difícil da gente organizar, né, essa nova empreitada aí. E aí eu disse pra ela, mas e se a gente pegasse uma estrutura metálica, atasse no teto? Aí ela falou assim, eu acho que dá. Eu disse, quanto que vai custar? Ela, guria, vai custar o quê? Uns 50 reais. Isso é empreendedora. Só que talvez, não sei, mas eu acredito que essa ideia de pensar o mais prático, rápido, barato e eficiente vem talvez dessa minha experiência, trabalhando em agência, trabalhando com comunicação. Porque comunicação é isso, como que eu faço para falar com esse meu ouvinte, com esse meu receptor, né? Quando a gente estuda o emissor, o receptor, como é que eu faço para falar da maneira mais eficiente, que ele me entenda e que a gente não tenha ruído, né? Que todo mundo se esclareça e saia satisfeito, né? E pra já, né? E pra o já. imediatismo. Exatamente. E me diz uma coisa, vou deixar esse tempero estratégico para tu molhar o bico. Tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha. Eu queria saber qual é o grande desafio de tu ter um empreendedorismo em Santa Maria. Olha, eu não sei se Santa Maria é mais difícil ou mais fácil que em outros lugares, porque eu só empreendi aqui até hoje, né? Mas eu acho que Santa Maria tem algumas especificidades que a gente precisa atentar bastante. A primeira delas a gente é conhecidamente uma cidade universitária. E o que isso significa? Significa que as pessoas vêm, mas que elas vão. Uhum. Significa que a gente tem aí, né, uma parcela da população que fica um tempo e vai embora, né? E essas pessoas, então, quando a gente trabalha com um curso de idiomas, que é o meu caso, né, as pessoas, elas têm aí uma média muito curta para estudar naquela escola, porque elas vão ter ali o tempo da graduação, e às vezes nem isso, porque dificilmente alguém chega, começa a faculdade, já se matricula num curso de inglês ou de qualquer outra coisa que seja, né? Então, quando a gente vê essa pessoa, ela precisa terminar até o final do ano. E aí, como é que eu faço isso? Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Essa diferença aí de número de pessoas que moram em Santa Maria, dependendo da... Essa rotatividade. Essa rotatividade, acho que essa é a primeira coisa. E talvez a segunda coisa é que, assim, eu não sou de Santa Maria, não sou natural daqui. Então, quando me perguntam, isso acontece às vezes, quem que é a tua mãe? Quem é o teu pai? Né? Os meus pais, eles são de Rosário do Sul, eles moram lá até hoje. Então, tu imagina, para eu vir aqui, ser reconhecida, muito obrigada, inclusive, né, como uma pessoa legal para vocês entrevistarem aqui na cidade, sendo que eu não sou daqui, né, eu acredito que parece que eu tô fazendo alguma diferença, sabe? Que eu tô fazendo algo pela cidade, né? Quando me perguntam hoje de onde tu é, eu normalmente respondo de Santa Maria. Né? Eu dificilmente respondo que eu sou de Rosário, a não ser que a pessoa seja daqui e me pergunta, tu é daqui? Daí eu digo, eu sou natural de Rosário, mas eu moro aqui há muitos anos. Então eu me considero muito mais santamariense do que qualquer outra coisa. Eu tenho mais memórias em Santa Maria do que eu tenho em Rosário. Morei só 16 anos lá, sendo que até os meus 10, poucas memórias a gente tem, né? Então as minhas memórias são mais daqui, mas eu acho que principalmente isso, a rotatividade das pessoas. E talvez porque todo mundo se conhece, porque é uma cidade muito grande, aí tem que encontrar o teu caminho, né? Fazer a tua luz brilhar. Ao longo desse caminho, foi bastante gente também que passou pelo teu caminho. Faculdade, aluno, professor, amizades. Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Então, a gente vai começar o nosso quadro que se chama Diagnóstico, que é um especialista, não é um especialista, um médico que vai vir aqui e vai dar um diagnóstico da Letícia. Mas são especialistas em Letícia Fontoura. Meu Deus, isso existe! Que vão falar quem é esta mulher. Vamos ouvir o nosso primeiro depoimento, vamos ver se ela reconhece esta voz. Quem é a Letícia Fontoura para mim? A Letícia é uma pessoa pequena no tamanho, na estatura, mas gigante no amor que ela tem, tanto com os amigos quanto no talento profissional que ela é. A gente já passou por várias fases juntos, eu admiro muito ter construído várias coisas juntos com ela. A gente amadureceu bastante, a gente já passou por várias fases, inclusive uma das nossas fases que a gente surtou foi de ter um canal no YouTube, mas graças a Deus o bom senso, né, não permitiu que o canal fosse publicado, nem um vídeo postado. Vamos ver se ela adivinha quem eu sou, e um beijão.
Quem será? Quem será? Essa voz. E qual será o conteúdo desse canal, meu Deus? Jesus amado. Gente, esse é o Matheus, também conhecido como meu melhor amigo, meu irmão, assim, que a vida deu. Pode parecer besteira, mas eu nunca tinha tido um melhor amigo, uma melhor amiga, assim, na minha vida. Eu sempre tive muitos amigos, sempre fui uma pessoa muito sociável, sempre me dei com todo mundo, mas, assim, tem aquela pessoa que diz, nossa, essa pessoa é um irmão pra mim, sabe? Eu nunca tinha tido isso através de uma amizade e eu chamo ele de Bros até hoje, né? O Bros, com certeza, é essa pessoa pra mim. E o canal não foge dessa pergunta. Ai, meu Deus. Assim, o canal foi um dia que a gente estava lá no meu antigo apartamento. A gente estava lá tomando um negocinho. E aí a gente estava lá cantando Maroon 5. E a gente pensou, vamos fazer um canal no YouTube dublando Maroon 5. Era um canal de dublagem. Só que eu não sei o o surto que a gente teve, que a gente não conseguiu subir o vídeo. Graças a Deus. E aí a gente não subiu. E eu nem sei se esse vídeo existe ainda em algum lugar, em algum celular antigo, assim, graças a Deus. Não, mas a ideia da dupla de vocês eu acho que rende. Talvez o foco da dublagem não seja, né? Não. Melhor não. Acho melhor deixar. Vamos ouvir agora no contexto de escola de idiomas, tá? Algumas pessoas também passaram e tu marcou a vida de algumas pessoas. Vamos ouvir mais 2 áudios. Vamos ver se ela reconhece as vozes dessas 2 pessoas. O que dizer da Letícia? Uma pessoa maravilhosa, cheia de luz, de energia, de força, mulher empreendedora, jornalista, dedicada. Só tenho a dizer coisas boas dessa pessoa maravilhosa. Letícia, eu tenho um prazer enorme de conhecer ela desde o tempo da graduação em jornalismo. Tive o prazer de ser orientadora do TCC, do trabalho de conclusão de curso, em que ela literalmente brilhou, mostrando muito talento, muito brilhantismo, uma inteligência ímpar e uma pessoa fantástica, né? Uma amiga, uma parceira, minha professora de inglês por muitos anos, de espanhol também. Essa é uma felicidade, um grande prazer poder partilhar, e toda vez que eu fico longe dela sinto muita falta, muita saudade, que a Letícia de fato é uma parte muito importante na minha vida. E dar os parabéns também por essa grande iniciativa da escola, da North Idiomas, que revolucionou o ensino de línguas em Santa Maria, graças a toda a visão, né, da Letícia e de toda a equipe também. Um grande abraço, é um grande prazer ser tua prof e aluna desde sempre. Um beijo! Eu fui a primeira aluna criança da Prof. Lelê. Eu gosto muito do método de ensino que eles usam nas aulas, porque é bem diferente, sabe? Tem música, tem jogos, brincadeiras, pipoca, é tudo muito legal. A escola também é um ambiente muito lindo, porque cada sala tem uma cor e a brinquedoteca é toda colorida, sabe? Parece um arco-íris. E lá daí tem videogame, vários brinquedos. Eu gosto muito de ver os stories dela, porque eu acho incrível que ela é comentarista do BBB. É isso. Atenção! Meu Deus, vou chorar. Gente, primeira coisa, a Aline, eu tava com ela agora, dando aula pra ela. Não contou. E eu disse pra ela, ai, prof, porque eu chamo ela de prof, né? Ai, prof, eu nem contei pra ninguém, assim, falei só pra algumas pessoas, nem pra minha mãe eu falei. Falei agora, antes de chegar aqui, que eu vou estar na rádio. E ela disse, que horas? Meu Deus, mentiu que não sabia. Viu que atriz? Prof. Atriz. Atriz. A Aline foi, assim, todos os professores que eu tive na vida me marcaram de várias maneiras. E eu sempre tive uma admiração muito grande por professor, porque, como eu comentei, a minha mãe, a professora, ela é uma grande referência para mim. E a Aline foi minha orientadora, né? Então, ela foi minha professora no jornalismo, me orientou e foi, assim, uma pessoa muito importante para mim, porque eu tava lá procrastinando, eu não escrevia o meu TCC. Ela me mandou um e-mail dizendo que ela estava muito chateada comigo, que ela estava decepcionada comigo, porque ela não esperava essa falta de comprometimento de mim. E aí aquilo, sabe quando o bafinho bate na nuca, assim, eu falei, meu Deus, eu estou decepcionando
uma professora. Aquilo pra mim era inadmissível. E ela me mandou isso num domingo. Sendo que na segunda, às 8h30 da manhã, eu tinha aula com ela de jornalismo internacional. E eu disse, eu vou então sentar nessa cadeira, eu só vou levantar quando eu tiver no mínimo umas 15 páginas pra mostrar pra ela amanhã. E assim eu fiz. Cheguei virada na segunda-feira de manhã lá, mostrei pra ela, na época imprimi, né? Não tinha drive, essas coisas como tem hoje em dia. Mandei, entreguei pra ela, eu me lembro claramente como se fosse hoje, que ela olhou pra mim, a única coisa que ela falou foi, nunca mais me dá um susto desses. Então, olha só, uma coisa meio maternal, né? Ela me levou na casa dela, me colocou numa salinha cheia de livro e disse, só levanta depois que tu terminar a tua análise. Então, assim, ela não precisava ter feito isso, né? É óbvio que não, ela foi muito além do trabalho dela e é por isso que ela ocupa um lugar muito importante pra mim. Todos eles ocupam, mas ela principalmente. E ela foi a minha primeira aluna adulta da Norte, assim, porque ela foi minha aluna ainda, aluna particular, né, enquanto eu ainda estava desenvolvendo a ideia da empresa, e então ela é uma pessoa muito importante para mim, eu estou chocada com a cara de pau dela, de não ter me dito hoje que ela já sabia. Muito bem, foi discreta. E a outra é um amor da minha vida, é a Alice. A Alice foi minha primeira aluna criança, e a Alice, ela é filha de uma outra professora minha da universidade, da professora Regiane Pozobon. Então, a Alice, quando a mãe dela me mandou mensagem, me ligou, na verdade, me pedindo para eu dar aula para a Alice, foi em fevereiro de 2018. Sendo que, em janeiro de 2018, eu tinha surgido com a ideia da North, que inicialmente era para ser uma escola in company, ou seja, que eu iria até a empresa e daria aula para aquela equipe, né, que assim precisasse, seja de inglês, seja de espanhol. A gente tem várias multinacionais aqui em Santa Maria que demandam, né, desse tipo de conhecimento. E aí a mãe dela me ligou, me propondo dar aula para Alice, e eu falei, prof, que eu também chamo de prof até hoje, prof, eu não tenho como dar aula para criança, eu não tenho ideia nem de por onde começar, eu não sei nem conversar com uma criança. E ela disse, não, mas a Alice é diferente, tu vai ver. E a Alice é minha aluna até hoje. E a Regiane, ela acabou me indicando para outras mães e disse, Lê, eu sei que tu não dá aula para criança, mas é que a Alice gosta tanto. E aí eu acabei comentando com outras mães. Resumo que hoje, 70% dos alunos da Norte são crianças, né? E a Alice, aliás... A Alice não é mais criança, a Alice é pré-adolescente. Que idade ela tem? Porque ela é super articulada. A Alice acabou de fazer 11 agora. Gente, é uma mocinha. Sim, ela fez, hoje é dia 31, semana passada ela fez 11 anos. Mas parece uma adulta falando. Ela é super uma veia da comunicação, parece. Nossa. Também, né? Bom, não à toa, né? A mãe dela é professora das relações públicas lá na Facos. Então, assim, ela é uma criança fora da curva, maravilhosa. Todos eles são importantes pra mim, sabe? Todas as crianças, assim, eu tenho muito carinho por eles. Mas existem algumas pessoas que são o motivo de eu estar aqui. E ninguém se faz sozinho, sabe? E claro que eu também batalhei muito pra isso, mas o fato da Alice e principalmente da Regiane terem acreditado no meu potencial, sabe? Aquela hora que tu me perguntou, Cassi, o que da comunicação tem no teu empreendedorismo? Muito dessas pessoas que eu conheci lá. Então é muito engraçado quando, se tiver algum jovem aí, adolescente me escutando, às vezes a gente acaba brigando com algum professor, né? E diz, eu nunca mais vou precisar desse professor na minha vida. Mentira, vai precisar sim. Porque a gente sempre precisa das boas referências. A gente sempre precisa de um professor para dizer... Essa pessoa é comprometida, porque se eu não tivesse sido uma aluna super comprometida na Facos, embora ali no final do semestre, né, do TCC não tivesse mais tanto, como eu comentei, se eu não tivesse sido uma aluna comprometida, nenhuma dessas minhas professoras ia ter acreditado em mim como professora. Claro. E ao mesmo tempo, se tu não tivesse referências tão claras e óbvias na tua vida, talvez tu não tivesse ido por caminho nenhum desses. Então eu gostaria de ouvir mais 2 depoimentos, que eu acho que são os culpados desta menina aí. Meu Jesus amado. Falar da Letícia para mim é muito fácil. Linda, inteligente, maravilhosa. Sempre solidária, estudiosa, passou 16 anos no vestibular, foi para Santa Maria, fez faculdade, estudou, batalhou, criou a empresa, dá emprego, ajuda muita gente. É uma pessoa assim que não tem dificuldade para nada,
empreendedora, uma menina que Deus ajude, Deus queira que vá muito mais longe, consiga ajudar mais gente, que diz ela que vai ficar rica e com certeza vai trabalhar dia e noite, né? Pessoa maravilhosa. Amo essa guria muito, muito, ela sabe disso. Letícia é uma pessoa muito inteligente, criativa, que trabalha um monte. Ela já quis ser bailarina, ser médica, cientista, mas acabou optando pelo jornalismo. E hoje é professora, que é algo que ela dizia que nunca seria. É muito empreendedora, muito dedicada à sua vida profissional. Mas para mim, acima de tudo, é alguém a quem eu amo de paixão e que tenho certeza que vai ser sempre cada vez mais feliz. Que bonitinho, os culpados dessa moça. Diretamente de Rosário do Sul, não? Sim, diretamente de Rosário do Sul, com certeza. Não sei quando é que eles mandaram, mas se foi hoje, com certeza o meu pai foi ali meio no banco ali. A minha mãe, ela dá aula particular em casa até hoje. Ela se aposentou muito nova, ela se aposentou quando ela tinha 50 anos. Porque os professores, bombeiros, policiais, militares, eles têm uma carreira um pouco diferente, né, o tempo de carreira deles, e a minha mãe sempre esteve em sala de aula, por isso ela acabou se aposentando bem cedo, mas ela ainda tem muita energia, então ela vem lá, ela trabalha um monte, ela construiu uma sala de aula para ela trabalhar no pátio da nossa casa, e ela é muito conceituada lá na cidade, então lá em Rosário eu não sou a Letícia, eu sou a filha da Martinha. Eu também sou filha de uma Martinha, professora do estado também, aposentou cedo. Eu também sou filha de uma professora, tá? Todo mundo aqui. Todo mundo aqui, né? Então, por isso que a gente respeita tanto e se orgulha tanto nessa profissão. E o que ela falou ali, realmente, né, do que ser bailarina, porque eu lidei com isso de uma maneira muito profissional durante algum tempo da minha vida. Eu danço até hoje, né? Eu danço jazz e balé. Hoje em dia é um hobby, óbvio, né? Não trabalho com isso, mas é algo que me dá muita alegria. Mas é isso, assim, eu sempre gostei muito de estudar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. E essa coisa que meu pai falou, não tem dificuldade em nada, não é bem assim, tá, pai? Mas eu sempre me dediquei muito, então eu sempre fui a pessoa que tinha as melhores notas e eu sempre quis ser muito grande, apesar do meu tamanho. Então, independentemente da minha profissão, do que eu faço hoje, tudo que eu faço eu tento colocar muita grandeza e às vezes as pessoas acham assim, ai, mas é só uma aula de inglês, né? Mas às vezes uma palavra que a gente fala para um aluno desperta aquilo nele, aquele amor, aquela autoconfiança, aquela autoestima de saber que tu é capaz do que tu quiser, basta tu te esforçar e lutar bastante. Que joia. Eu ouvi muito dizer já que atrás, na frente, na verdade eu gosto de dizer que ao lado de uma grande mulher, de repente existe um grande homem, será? Vamos ouvir. Bem grande, quase 1,90 m. A Letícia, ela é minha musa, né? Ela realmente me inspira, ela sempre consegue fazer as coisas certas que me motivam, que me impulsionam. É um privilégio gigantesco poder estar ao lado dela, poder acordar do lado dela, poder admirar ela enquanto faz as coisas do dia a dia. Me dá a oportunidade de estar junto dela, né? De ter essa função, de ter esse papel de ser a pessoa que busca o equilíbrio com ela, que tenta fazê-la olhar para cima quando está meio para baixo, que tenta segurar ela um pouco mais na terra quando ela está que nem um foguete lá para cima. É maravilhoso estar com ela. Ai, musa, quem é o dono da voz? Esse é o Pedro, né? As pessoas, elas tendem a achar, né, que a gente tá junto há muito tempo, né? Faz mais de 8 anos que a gente tá junto. E aí as pessoas às vezes falavam pra ele, quando é que tu vai pedir a Letícia em casamento? Sendo que ele sempre me pedia em casamento, eu é que dizia que não era a hora ainda, né? Então, a gente não é um casal tradicional, né? Então, a gente... ele brinca
Mas ele não brinca tanto assim. Eu acho que é verdade, que o sonho dele é ser dono de casa e cuidar dos filhos. E eu disse pra ele que o sonho da minha vida é estar na capa da Forbes. Então, é meio louco isso assim. Eu tô chocada com esse arquivo confidencial. Eu nunca achei que eu ia passar por isso. Pois passou. E foi rapidinho, né? Pena que hoje foi um pouquinho menor do que o normal. Mas a gente quer te agradecer muito por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Aproveita o tempo e faz teu jabá. Onde é que é a escola de inglês? Como é que o pessoal descobre a tua escola? Onde é que tá? Antes de mais nada, eu queria falar só uma coisinha para as meninas, principalmente. Quando a gente pensa em fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente sempre coloca a nossa vida pessoal, né? Que é super importante também, claro, como, né, o sonho casar, sonho constituir uma família. E eu tenho esses sonhos, né? Hoje eu até tava comentando com vocês que eu tava em reunião com a minha cerimonialista do meu casamento. Mas quando a gente trabalha, quando a gente é produtivo, a gente é protagonista da nossa vida, né? E ser protagonista da sua vida é o que eu desejo para todas as meninas que estão aí nos escutando, porque lá na North, que fica na rua Professor Teixeira, 1546, na frente da Igreja de Fátima, @North Idiomas, North se escreve North, que significa norte em inglês. É isso que eu quero que as pessoas tenham, que elas tenham objetivos, que elas tenham um norte, que elas saibam aonde elas querem chegar e que cada vez que elas chegarem no lugar onde elas queriam, que elas tenham um outro objetivo para seguir crescendo, porque todo mundo é grande de alguma maneira, sabe? Vocês são grandes na vida de vocês, vocês são protagonistas da vida de vocês, e dentro de uma empresa a gente não costuma ver isso. Sabia que só 1% dos CEOs do mundo são mulheres? Né? Por que isso, né? Se a gente está tão acostumada a ser protagonista da nossa casa, por que não na nossa empresa? Então, a North é um lugar onde eu sou protagonista, mas eu não sou o centro da empresa. O centro da empresa são as pessoas que trabalham comigo e os alunos que acreditam no nosso trabalho. Mas, primeiro, porque eu me coloquei como protagonista disso e fiz acontecer. Letícia, deixa o teu @ pessoal também, né? Não conseguimos entrar nesse assunto, poderíamos ter, inclusive, deixo aqui minha sugestão, um dia só para falar de Big Brother, aqui na rádio também. Amanhã, inclusive. Amanhã. A gente podia ter um programa aqui na rádio no também, Instagram né? Do Diário. Alô, dona CD! Então deixa o teu @ pro pessoal acompanhar os comentários do Big Brother. Certo, galera. Tô lá, faço cobertura ao vivo, na minha rotina maluca, lá de noite eu faço. E faço tudo, faço pauta, meus professores iam ficar bem felizes comigo. Domingo saiu matéria no Fantástico, inclusive, sobre as coberturas nos Instagrams. Nós furamos o Fantástico, que a revista Mix deu semana passada. Eu também fiquei chateadíssima que eles esqueceram de mim, porque eu gravei matéria, eu não sei o que aconteceu. Mas é @Leticias Fontouras, porque eu valho por várias. No plural. No plural, @Leticias Fontouras. Todo dia eu tô lá, a partir das 10 horas, fazendo cobertura do Big Brother pra desopilar um pouquinho, pra ter uma válvula aí de escape pra descansar de noite. Muito obrigada, Letícia. Adoramos o papo, ainda que hoje de uma maneira reduzida em função da cobertura anterior, mas muito obrigada. Foi um prazer imenso te ter aqui e conhecer um pouquinho da tua história. Que orgulho dessa história, viu? A gente admira e ama ter do lado também essa parceria. Nosso BBD lá toda terça-feira, 22 horas no Instagram do Diário. Obrigado pela parceria, obrigada. Tá, Letícia? Tu é o único chefe que eu aceito. E nem é chefe. Tamo junto, tamo lado a lado. Big Boss. Beijão e até amanhã. A gente volta com mais DNA. Até lá. Tchau. A Grenoble